Certo, professora, obrigada. A tela já está compartilhada. Tá, sim, você só precisa colocar em modo de apresentação. Só um Tá, momentinho. Um F5, Mari. Aqui já está em modo de apresentação. Eu vou sair e colocar novamente. Um minutinho. ela sabe. Para a apresentação. Mariana, Mari, boa tarde, Mari. Quem mais entrou? Elton, boa tarde. Boa tarde, professora. Boa tarde, Eu Mari. perdi alguma Boa coisa? tarde, professora. Não, a gente estava fazendo alguns comentários e vamos começar exatamente agora, tá certo? Vamos lá. Já estou gravando e Marilene pode colocar. Eu ainda não recebi a apresentação. Pronto, tá indo. Tá indo? Assim. Oi. Oi, Pronto, agora sim. o áudio, Agora sim. vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim. Eu só vou pedir um momentinho, porque meu computador ele vai descarregar, eu só vou colocar ele aqui na tomada. Um momentinho. Pronto. Então, gente, boa tarde a todos. Hoje a gente vai discutir sobre auxílio à seleção. Já abordamos sobre os métodos de seleção e hoje a gente vai discutir sobre os auxílios à seleção, que são medidas complementares que ajudam a aumentar a eficiência de seleção. Porque o que acontece? Quando a seleção individual ou massal é eficiente, quando as características de herdabilidade ela se mostra alta. A gente já discutiu isso em aulas anteriores. Ou seja, quando a gente trabalha com herdabilidade, com coeficiente de herdabilidade alta, os fenótipos, eles constituem uma indicação segura do valor genético dos indivíduos. Mas nem sempre a gente lida com características de alta herdabilidade. Foi o que a professora Norma exemplificou, o exemplo das características reprodutivas. Então, para as características de baixa herdabilidade, ou seja, onde os fenótipos não indicam o real valor genético, essas medidas complementares, elas são essenciais porque contribuem para aumentar a eficiência de seleção. Então, só relembrando, o objetivo do melhoramento genético é avaliar as características de interesse econômico em animais para obter a predição dos valores genéticos, ou seja, selecionar animais que transmitem os melhores genes à sua descendência, isso do ponto de vista produtivo e econômico. Então, quais são as justificativas, os fatores que justificam a utilização de medidas auxiliares à seleção? Em que momento devemos utilizar os auxílios à seleção, ou seja, essas medidas complementares? Primeira razão, maior segurança, ou seja, quando se exige uma maior segurança, o que pode ser obtido através do uso de médias de observações repetidas, como exemplo, a produção de leite, a produção de ovos, o número de leitões por leiteigadas. Então, essas são as características
é que podemos obter medidas repetidas. Então, quando a gente visa a maior segurança, é uma das razões para utilizarmos os auxílios à seleção. A segunda razão é quando a seleção é mais precoce, ela pode ser obtida. Quando a seleção mais precoce, ela pode ser obtida, isso acaba resultando em um intervalo de geração mais curtos e, em consequência, maiores ganhos genéticos. E outro ponto muito importante é destacar quando a seleção mais precoce é obtida, diz respeito às produções parciais, que elas constituem um auxílio valioso nos programas de melhoramento genético. Voltando ao exemplo da produção de leite, nos primeiros meses, nos primeiros 3 meses da lactação de uma vaca, ou também a produção parcial de ovos, elas dão informações bastante seguras sobre as produções totais, porque os estudos, eles já comprovam isso, que existem uma correlação alta entre as produções totais e as produções parciais. Então, é por isso que é importante considerar o auxílio à seleção quando buscamos a seleção mais precoce. E a terceira razão diz respeito quando a seleção massal é impraticável. Mas quando a seleção massal ela é impraticável? A seleção massal ela é impraticável quando nos deparamos com características limitadas pelo sexo e característica que não pode ser medida diretamente no animal. Como exemplo, temos a determinação da carcaça do animal. Isso é obtida depois que o animal é abatido. Então, essas são as 3 razões que justificam a utilização dos auxílios à seleção. Então, os auxílios à seleção, podemos destacar três métodos: as medidas repetidas, a seleção pelo pedigree e o teste de progênio. E a gente vai abordar sobre cada um deles aqui hoje. Então, medidas repetidas nada mais é do que a utilização de médias de produções do mesmo animal e diretamente contribui para aumentar a precisão da seleção. Porque o que acontece só que quando a gente utiliza medidas repetidas, temos que levar em consideração, e é de suma importância, considerarmos as diferenças ambientais temporárias, porque essas diferenças ambientais temporárias ocorrem entre os anos e contribuem para gerar a variação no desempenho dos animais e, consequentemente, dificuldades na identificação dos melhores genótipos. E aí, em altas produções, dentro de um rebanho, eles resultam de genótipos superiores e ambientes favoráveis. Então, é muito importante a separação dos efeitos temporários daqueles permanentes, e é a base segura para a seleção dentro do rebanho. E aí, como podemos fazer isso? Podemos fazer isso através do ajustamento, do ajuste, que permitem colocar os animais em condições comparáveis, tornando a predição do valor genético mais
confiável. Então, quando referimos a questão do ajustamento, isso tem a ver, por exemplo, com a idade da vaca, o número de ordenha, o período de lactação. Então, são esses fatores que devem ser levados em consideração no momento que for fazer o ajuste utilizando medidas repetidas. Então, o uso da média de N observações repetidas é um dos métodos, um dos modos mais eficientes de controlar erros e confusões que de outra maneira poderiam resultar dos efeitos temporários do ambiente. Então, se eu tenho a média de N produções, pode-se obter a sua capacidade provável de produção. E que nessa capacidade provável de produção inclui tanto os efeitos permanentes do meio ambiente, além do valor genético do animal. Por isso que é considerado um dos métodos mais eficientes para auxiliar no aumento da eficiência de seleção. Então, como é que fazemos para calcular a capacidade provável de produção? Para calcularmos a capacidade provável de produção, devemos levar em consideração a média do rebanho, e aí a questão do grupo contemporâneo, o número de repetições, se considerarmos medidas repetidas de produção de leite, o número de lactações de uma vaca, a repetibilidade da característica, a média do indivíduo, ou seja, do animal que está sendo avaliado, e uma observação muito importante. À medida que aumenta o número de observações de um mesmo indivíduo, aumenta-se a acurácia da média do indivíduo. Isso acontece por quê? Porque aumentando o número de mensurações de qualquer característica repetível, reduz-se a quantidade da variância devido aos fatores ambientais na variância fenotípica, ou seja, na variância da característica do indivíduo, e resultando em ganho para a acurácia. Então, é muito importante, quando tiver mais número de observações de uma característica repetível, maior será a acurácia para calcular a capacidade provável de produção. Então, trazendo isso para o exemplo prático, vamos considerar uma vaca, ela produziu 6 mil quilos de leite, em um rebanho cuja média é de 5 mil quilos, e assumindo uma repetibilidade de 0,50. E aí, nesse exemplo, queremos saber qual é a sua capacidade mais provável de produção para a próxima lactação. Então, aqui levamos em consideração a média do rebanho. Como só é uma única lactação, a gente usa 1 vezes a repetibilidade, que é 0,50, e leva em consideração a média do animal que está sendo avaliado e a média do rebanho, ou seja, do grupo contemporâneo ao qual essa vaca pertence. Então, com base nesse cálculo, nesse exemplo, conseguimos obter o valor de 5.500 quilos. Então, esse valor de 5.500 quilos de leite o que é esperado para sendo que essa diferença entre
média do indivíduo avaliado, ou seja, a média da vaca avaliado e do seu rebanho, do seu grupo contemporâneo, foi de 1.000 a diferença entre a vaca avaliada e o seu grupo contemporâneo, podemos atribuir que 50 quilos seria devidos à cidade inerente da vaca, ou seja, o seu potencial genético, e os outros 500 quilos se deve às condições temporárias do meio, ou seja, alimentação, o manejo, dentre outros, que possa vir a contribuir aí para as condições temporárias. Pronto. No exemplo anterior, consideramos uma vaca com uma única lactação. Então, nesse exemplo aqui, estamos considerando duas vacas, ou duas lactações, desculpa, uma vaca com duas lactações. Então, em termo de acurácia, vocês devem concordar comigo que uma vaca sendo avaliada com duas lactações comparada a uma, a acurácia da vaca de duas lactações, ela se torna mais eficiente. E aí, quando a gente faz o cálculo, estamos levando em consideração aí as diferentes lactações e que também varia de ano para ano. Então, nesse segundo exemplo, se uma vaca em duas lactações corrigidas, para a idade, para número de ordenha, período de lactação, na primeira ordenha, ela produziu, em média, 3.200 quilos de leite, e a segunda, 3.000 quilos, e essa vaca, ela pertence a um rebanho de média igual a 2.800 quilos. Então, queremos saber qual a sua capacidade provável de produção, onde, para essa característica, a sua repetibilidade seja igual a 0,40. Então, lá no exemplo anterior, nós consideramos uma lactação uma vezes 0,4, mas aqui se trata de duas lactações, por isso que a gente usou a média do rebanho vezes o número de lactações dessa vaca, que foi 2, vezes a repetibilidade da característica, que foi 0,4, e calculando a diferença entre a média de produção do animal avaliado menos a média de produção do seu rebanho contemporâneo. Então, qual é a capacidade, a provável capacidade de produção dessa vaca para a próxima lactação? Encontrado foi de 2.971 quilos. Vocês estão aí? Estamos. Sim, Mari. Sim, todos. Pronto, agora partimos para outro exemplo, só que agora nós... Alguma dúvida, Mari? Será que a turma tem dúvida? Sim, profa. Seguir, né? Quem tiver alguma pergunta, pode ir colocando no chat, que tanto eu quanto Janaína estamos acompanhando, tá? Bom, no exemplo 3, aí nós já vamos considerar uma porca, que ela é oriunda de um rebanho cuja média é de 8 leitões por leitegadas, ou seja, a média dessa porca. E em duas parições, ela produziu 6 e 10 leitões, respectivamente. E na primeira e na segunda leitegadas. Aí, nesse caso, nós queremos saber qual é a capacidade provável na terceira leitegada, supondo que a repetibilidade dessa característica é igual a 0,2. Então, repetimos aquele processo. Esse valor acho que eu coloquei errado, era 8.
Só um momentinho. A média dessa porca é igual a 8. Então, ela já teve ela já teve duas parisões, por isso que a gente está multiplicando por 0,2, e faz o cálculo aí, a diferença média dessa porca, que aí nós vamos encontrar o valor de 8 leitões por leitegada, ou seja, a sua capacidade provável na terceira leitegada é que essa porca ela irá parir 8 leitões. Só que outro ponto muito importante é que o cálculo anterior, consideramos só a de provável de produção, que a gente utilizou somente a questão da repetição. Só que, nas aulas anteriores, a gente discutiu muito, apertou muito na tecla sobre a importância da variância genética aditiva. Então, através do cálculo de medidas repetidas, através da repetibilidade, nós também podemos calcular a capacidade provável de transmissão utilizando o coeficiente de herdabilidade. Nada mais é herdabilidade, é uma medida, né, de transmissibilidade de um animal poder transmitir para os seus descendentes. Então, como as médias do rebanho não são estáveis de ano para ano, ocorrem variações, recomenda-se que as comparações sejam feitas dentro de cada ano. Então, na fórmula anterior, se substituirmos a ação aqui que representa a repetibilidade da média de N produções pelo coeficiente de herdabilidade, vamos conseguir estimar a capacidade provável agora de transmissão, considerando a fração genética aditiva da característica, porque já discutimos isso em aulas anteriores, a importância da fração genética aditiva da característica, que é realmente aquela que importa no processo de seleção. Então, como exemplo prático, considerando agora a capacidade provável de transmissão, não é mais a capacidade provável de transmissão, porque estamos considerando a herdabilidade da característica, o coeficiente de herdabilidade. Então, nesse exemplo 4, vamos supor que uma vaca ela produziu 3 lactações, corrigidas para 3.200, 3.400 e 3.600 quilos de leite, que pertence a uma média igual a 3.000 quilos, e que a herdabilidade e a repetibilidade, a gente observa que aqui consideramos tanto a questão do coeficiente de herdabilidade e a repetibilidade da característica, que sejam 0,30 e 0,4, respectivamente. Aí, nesse caso, queremos saber qual será sua capacidade provável de transmissão. Então, é o mesmo processo, onde vamos considerar a média do rebanho, o número de repetições dessa característica, que é 3, vezes a repetibilidade, vezes a herdabilidade, e a gente pode observar que aqui embaixo levamos em consideração a questão da repetibilidade. Então, isso em números, considerando a capacidade provável de transmissão, é que
o potencial genético, considerando 3 lactações, é de 3.200 quilos. Então, até aqui, já vimos que os auxílios seleção são medidas repetidas, seleção pelo pedigree e teste de progênio. A gente já discutiu sobre as medidas repetidas e agora vamos falar um pouquinho sobre a seleção pelo pedigree. A seleção pelo pedigree, ela consiste, nada mais na escolha de animais de acordo com o desempenho dos seus ascendentes. Quem são os seus ascendentes? Pai, mãe, avós, avós, e assim sucessivamente. A seleção pelo pedigree permite realizar uma avaliação mais precoce dos animais. Aí vocês se lembram que no início da aula eu falei que uma das razões para utilizar os auxílios à seleção é quando a gente quer obter, estimar uma característica, quando a característica pode ser obtida de forma precoce. Então, a seleção pelo pedigree, ela permite avaliar ou realizar uma avaliação mais precoce dos animais, uma vez que a referência será o desempenho dos seus ascendentes, e não a dos próprios indivíduos. Só que nós devemos ter na nossa mente o seguinte, sobre a seleção do pedigree. A seleção pelo pedigree, ela nunca deve substituir a seleção individual. E é muito importante que tenha informações confiáveis, tanto produtivas e econômicas dos animais que vão ser subsídios à seleção. Então, usamos a seleção quando ocorre a permissão para realizar uma avaliação mais precoce dos animais, mas devemos ter em mente que a seleção pelo pedigree, ela nunca deve substituir a seleção individual, ou seja, a seleção pedigree, ela está ali para somar a seleção individual com as informações dos seus ascendentes. Então, quais são as vantagens de seleção pelo pedigree? Como já falei, a seleção de animais mais precoce, útil para as características de baixa ou média a herdabilidade, ou seja, quando o fenótipo do indivíduo não indica com precisão o valor genético, avaliação de características limitada pelo sexo, e aí a gente já falou que a produção de leite e a produção de ovos são exemplos de características que são limitadas pelo sexo, porque a produção de leite nós avaliamos somente na vaca, então não permite a avaliação em ambos os sexos. A avaliação da característica que não pode ser medida diretamente no animal, já exemplifiquei isso anteriormente, a carcaça do animal é um exemplo clássico, que isso permite através da seleção pelo pedigree. E no Brasil, infelizmente, ou felizmente, que isso tem mudado nos últimos a avaliação pelo pedigree, ela, durante muitos anos, ela limitaram-se a tentar relações, vamos dizer assim, nominais ou numéricas dos ascendentes. Muitas das vezes, explorando mais a questão das conquistas individuais de premiações, levando mais em consideração a beleza estética dos ascendentes do que das suas qualidades funcionais. Mas isso é uma realidade que já vem sendo
desmistificada durante já aí nos últimos 20 anos, essa realidade, ela já vem mudando. E aí, como exemplo prático, pela seleção de pedigree, como já destacamos, consiste na seleção com base nos seus ascendentes. Então, nesse exemplo, o objetivo é selecionar 2 coelhos. Eu tenho 6 coelhos e quero selecionar 2, com base na seleção de seus meio-irmãos paternos. Ou seja, esses animais, todos eles são meio-irmãos. E a herdabilidade para essa característica e o desvio padrão fenotípico, a herdabilidade é de 0,30 e o desvio padrão fenotípico é de 384 gramas. E aí, aqui nessa tabela, nós temos os dados, né, de peso dos coelhos machos, são coelhos machos, na 10ª semana de vida. Foram avaliados aqui estão os pesos do coelho 1, do coelho 2, do coelho 3, do coelho 4, 5 e 6. Então, usando como equação geral, para calcular a seleção para calcular o ganho genético pela seleção, pelo pedigree, devemos levar em consideração a média de desempenho do grupo de seus parentes, ou seja, se voltarmos anteriormente, vocês se lembram que aqui nós considerava a média de desempenho do próprio indivíduo, mas aqui consideramos a média de desempenho do grupo de parentes. O parentesco entre o indivíduo avaliado, e aqui, como se trata de meios irmãos, a gente usa o valor de 0,25. Se fosse de pai, 0,50. Se fosse de mãe, de 0,50. Se fosse de irmãos completo, o valor seria igual a 0,50. E se fosse do próprio indivíduo, esse valor aqui seria 1. Então, para calcular o ganho genético, devemos considerar a média de desempenho do grupo dos parentes, o parentesco entre o indivíduo avaliado e os seus meios-irmãos, o número de animais, que é 6, e a herdabilidade da característica para peso, que é igual a 0,30. Então, encontrando o valor em relação ao grau de parentesco dos indivíduos em relação aos seus parentes, nós encontramos o valor de 0,33. E aí, a gente multiplica isso pela média dos indivíduos avaliados diminuindo pela média do seu grupo. Então, o objetivo desse exemplo era selecionar 2 animais superiores, ou seja, com maior valor genético. Então, com base no cálculo da seleção do pedigree, os animais selecionados foram o coelho 4 e o coelho 3. Por que o coelho 4 e o coelho 3 foram os animais selecionados? Foram os que tiveram o maior valor genético. E se observarmos aqui, o que teve o desempenho inferior foi o coelho 5, ou seja, inferior à média da população, ou seja, dos 6 coelhinhos avaliado. Porém, apesar do uso da seleção pelo pedigree ter as suas vantagens, é importante fazer algumas reflexões sobre a eficiência da seleção pelo pedigree. Porque o que acontece? Existem algumas limitações, e uma delas diz respeito à precisão com que se estima o genótipo dos ascendentes. Porque o que acontece? Aqui com relação à precisão com que se estima o genótipo dos ascendentes. A natureza em si
do processo hereditário faz com que o mesmo ascendente, ele transmite heranças diferentes aos seus filhos diferentes. Por outro lado, mesmo admitindo-se a possibilidade de identificar o genótipo do animal, torna-se impossível predizer qual alelo de locus heterozigótico seria transmitido ao seu descendente, uma vez que a decisão da chance do processo é através da segregação gênica ou segregação mendeliana, e a gente já discutiu isso em aulas anteriores. Outro ponto que também devemos refletir é a proximidade do parentesco, porque são mais relevantes as informações de ascendentes mais próximos. Se considerarmos a contribuição de um ascendente mais distante, de um ascendente distante, mais distante não, de um ascendente distante, é tão pequena, muitas das vezes, que a maioria dos pedigrees comerciais, poucas informações se obtém pela inclusão desses ascendentes mais distantes. Então, quanto mais próximo o parentesco do indivíduo, melhor para estimar pela seleção do pedigree. Outra questão também diz respeito às possíveis influências do meio ambiente, que devem ser levadas em considerações. Porque o que acontece? Existem, muitas das vezes, ascendentes mais famosos, aqueles blogueirinhos, que, em geral, ele recebe uma melhor alimentação e manejo do que os outros animais. Então, isso acaba induzindo a uma superestimação do valor genético dos referidos animais. Então, essa questão também deve ser levada em consideração, essas possíveis influências do meio ambiente. Outra questão, já abordamos, só para reforçar, que a maioria dos pedigrees comerciais são pobres em informações de natureza produtiva, limitando-se apenas a mencionar os nomes ou número de ascendentes, como elementos auxiliares da seleção. Mas isso vem mudando nos últimos anos. É importante destacar isso, para a nossa felicidade. Então, já discutimos sobre medidas, seleção pelo teste de pedigree, e o outro diz respeito ao teste de progênie. Vamos ver o que temos a dizer sobre o teste de progênie. O teste de progênie consiste na avaliação do valor genético dos reprodutores pelo desempenho de suas progênies. Vimos lá que em teste de pedigree é com base nos ascendentes. O teste de progênie já se refere à questão dos descendentes. Então, o teste de progênie é um teste, nada mais do que um teste de comparação de reprodutores, sendo básico para qualquer programa de melhoramento genético. Então, vamos supor que o sêmen de um touro A e touro B, estejam disponíveis para venda. O touro A, ele possui DEP para o peso aos 365 dias de idade de 15 quilos. E o touro B possui uma DEP de 10 quilos. Eu já tenho o valor da DEP desse touro. E aí eu quero encontrar o valor genético. Para encontrar o valor genético, eu só preciso multiplicar o valor da DEP vezes 2. Por que multiplicamos por 2? Porque o indivíduo ele é composto por 50% do gene da mãe
e 50% dos genes do pai. Então, multiplico isso duas vezes a DEP. Quem é a DEP? A DEP nada mais é o valor genético do indivíduo, que pode ser definido como sendo igual duas vezes o desvio médio de seus filhos. Então, considerando que a DEP dele é igual a 5, multiplicando isso por 2, vou encontrar o valor de 30. E para o reprodutor B, vou encontrar, considerando o valor da sua DEP, 20. Então, a superioridade é visível do animal A. E aí, quais são as vantagens do teste de progênio? Contribui para aumentar a eficiência da seleção individual, útil para as características de baixa ou média herdabilidade, quando as características não podem ser medidas que pode ser medida apenas em um sexo. Mesmas questões que viam anteriormente, a questão da produção de leite, a produção de ovos, quando a característica não pode ser medida, só pode ser medida após a morte do animal, e quando o tamanho da população é grande. Porque o que acontece? Se o tamanho da população é grande, especialmente quando a inseminação artificial é utilizada intensamente, isso acaba permitindo, assegurando, na realidade, o máximo de melhoramento genético por unidade de tempo. E aí, como consequência, aumentando o ganho genético. Então, como exemplo prático, para o teste de progênio, vamos considerar um varão que apresenta um ganho médio diário de 1,25 kg por dia. A média desse rebanho, ou seja, do seu grupo contemporâneo ao qual esse varão pertence, é de 1 kg por dia. Então, considerando a herdabilidade, o coeficiente de herdabilidade 0,30, qual será o seu valor gênico, seu valor genético? Então, considerando o valor da herdabilidade, aquele mesmo processo, a média do animal, a característica para o qual está sendo avaliado, eu encontro o valor de 0,075 por dia. Então, o que isso quer dizer? Se esse varão ele for acasalado com fêmeas, cujo desempenho corresponde à média do rebanho, espera que sua prole, ou seja, os seus filhos, ganhem em média 0,075 kg por dia, acima da média do seu grupo contemporâneo. Então, os auxílios eles devem fixar que as medidas complementares de auxílio indispensável quando as características de herdabilidades elas são de baixa, quando a característica pode ser obtida de forma precoce, quando a seleção ela pode ser obtida apenas em um sexo, foi a questão da produção de leite e a produção de ovos. Então, como considerações finais, temos que levar em consideração que a eficiência de seleção, ela depende da obtenção de estimativas acuradas dos valores genéticos dos animais disponíveis para produção. Por isso que a importância das medidas repetidas, quanto maiores os números de repetições, maior será a acurácia do valor genético desses animais, a qualidade dos dados obtidos, ou seja, levando em consideração a seleção pelo pedigree, é muito importante as informações dos seus ascendentes. Também o mérito individual é importante, embora as informações de ancestrais, parentes colaterais e progênitos sejam de grande auxílio
a estimação do valor genético e, consequentemente, para a seleção. E aí, vocês têm alguma dúvida? Algo a Pode acrescentar? fechar a tela, Maria? Fechar. Pode fechar. Porque aí fica mais fácil de ir conversando com o pessoal.